300 mil. Esse é o número de vítimas fatais da Covid-19 no Brasil hoje. Infelizmente, o nosso sistema de saúde já está colapsado e muito dessa situação se dá pela inexistência de ações coordenadas entre os governos federal, estaduais e municipais. No início de março, o Brasil já registrava a curva de mortes mais acelerada entre países com mais óbitos por Covid-19. E hoje acompanhamos a triste média diária de quase 3 mil mortes em razão da doença, que já é a que mais matou no país em 2021. Já somos o número 1 em mortes em razão do coronavírus no mundo. Enquanto assistimos sem reação ao cenário de caos que se instalou por aqui, vemos outros países que conseguiram reduzir drasticamente o índice de contágios e, consequentemente, de mortes dos seus cidadãos, mesmo antes do início da vacinação, que ainda engatinha por aqui. E aí a gente se pergunta, como é que isso foi possível? Por que não conseguimos fazer do mesmo jeito? Onde erramos? Ou por que a doença é a mesma, mas no cenário mundial é diferente? A resposta passa pela adoção de algumas medidas: isolamento, lockdown, rastreamento de casos, garantia de auxílio emergencial, isenção de impostos e comunicação transparente por meio do setor político. Parece utopia esperar tudo isso, né? Mas nós temos 3 exemplos de países que adotaram essa medida e hoje são exemplos no enfrentamento à pandemia de coronavírus: China, Vietnã e Nova Zelândia. O que eles têm em comum? São governados por líderes de esquerda nos mais variados espectros. Temos visto nos últimos dias o aumento da adoção de medidas restritivas para a contenção da disseminação do vírus, principalmente pelos governos estaduais e municipais. A gente tem aí o fechamento de parte do comércio e a adoção de toque de recolher, o que enfrenta uma campanha contrária à do presidente Jair Bolsonaro. E embora seja uma medida necessária em razão do colapso do sistema de saúde, ela foi adotada tarde demais e não conta com uma verdadeira adesão por parte da população. Sobretudo porque parte da nossa população se vê influenciada pelo discurso negacionista do governo federal. Como exemplo contrário do que vemos hoje no nosso país, a gente pode citar então a Nova Zelândia, governada pela primeira-ministra do Partido Trabalhista, Jacinda Ardern, que no início da pandemia estabeleceu um bloqueio severo de 7 semanas e adotou uma comunicação muito transparente e eficaz com 5 milhões de habitantes, com lives aí diárias pelo Facebook, enfim. Por aqui, nas nossas lives com o presidente, o que vemos é desinformação, ministro tocando sanfona, todo tipo de propaganda de remédios que não funcionam para o tratamento da Covid. O argumento mais utilizado no Brasil pelo governo federal, que tem influenciado parte considerável da população, é o de que as pessoas precisam trabalhar para pagar as contas e colocar comida em casa. O presidente da República, volta e meia, diz que se a pessoa não morrer de Covid, morrerá de fome. Então, qual é a solução? É evidente que a adoção de um lockdown feito de maneira séria deve vir acompanhado de medidas que permitam às pessoas permanecerem em casa e sem sacrificar, óbvio, a sua sobrevivência. No Brasil, o auxílio emergencial foi pago por 3 meses no valor de R$ 600 e nos próximos meses no valor de 300. E hoje, no pior momento da pandemia, sequer temos auxílio emergencial e a proposta apresentada pelo governo é de pagamento do valor de R$ 150. É óbvio que esse valor não é suficiente para manter ninguém em casa. E vamos ressaltar que não há também nenhuma medida para preservar os empregos e as empresas. A China, que é outro exemplo de excelente gestão da pandemia, realizou o pagamento de auxílio no valor de R$ 3 mil, que corresponde a um salário mínimo lá no país. Além da isenção de impostos sobre o lucro para as empresas, que caiu de 20% para 1%, além da adoção de outras medidas. Agora presta atenção, em algum momento você escutou isso sendo falado aqui? O que vimos nos últimos dias foi a aprovação da Emenda Constitucional 109, que ataca os direitos dos trabalhadores para a realização de um ajuste fiscal no meio de uma pandemia e que apenas vai favorecer o mercado financeiro, como falamos aqui no nosso último vídeo no nosso canal. Outra ação interessante da China foi o destaque no combate à proliferação do vírus,
foi a adoção de um monitoramento dos cidadãos por meio de um software que acompanha a temperatura e sintomas de cada pessoa e faz o rastreio ali das possivelmente infectadas, gerenciando todas as informações apenas pelas informações já fornecidas pelo celular. Ou seja, adotaram a tecnologia que já está diariamente na palma da mão para conter a pandemia. Bom, aí vocês vão falar, mas a Nova Zelândia, a China são países que têm condições econômicas boas, diferente do Brasil que está em crise. Beleza, então vamos dar um outro exemplo. Um exemplo de sucesso no combate à pandemia, que é o Vietnã. Um país que não é rico, que a população tem o costume de se aglomerar nas ruas, que eles estão ali o tempo todo conversando, comendo, jogando cartas, enfim, algo muito parecido com o que vemos por aqui. No entanto, apesar de todas essas características similares, até o momento o Vietnã contabiliza apenas 35 mortes por Covid-19 em 2.572 casos. E qual foi a estratégia, então, adotada pelo governo socialista? Segundo Marília Fiorillo, professora de Filosofia Política da USP, o segredo foi despolitizar a pandemia e tratar o caso como uma guerra sanitária e priorizar o isolamento e as testagens da população. Uma das propagandas do governo diz o seguinte: se nos mantivermos vivos, a riqueza e a economia podem se recuperar. Isso é um dos fatores que fez com que houvesse grande adesão da população às medidas de proteção, principalmente o uso de máscara. Então é isso, as medidas que são demonizadas pelo mercado e pela racionalidade neoliberal são as que estão ajudando esses países e alguns outros que têm coragem de enfrentar os interesses do capital em nome da segurança da sua população, a superar a pandemia sem maiores consequências. Enquanto estivermos aqui sendo conduzidos por um governo que pensa apenas em salvar a economia em detrimento do seu próprio povo, vamos ver as mortes aumentando cada vez mais. Precisamos conter os efeitos nefastos da maior ameaça no Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui seu like, se inscreva no nosso canal, estamos aí no YouTube, nos podcasts, nas redes sociais. Fortalecer canais de esquerdas é importantíssimo. Seja uma madrinha ou um padrinho do Politiquejo. Com o mínimo de R$ 5,00, você ajuda o nosso canal. É só clicar em apoia.se/politiquejo e vir para o nosso time.